A paz do Senhor, igreja abençoada. Estamos aqui de volta para mais uma live também abençoada. É com muito carinho, com muito prazer que nos colocamos aqui à disposição de vocês para trazer assuntos relevantes e de suma importância para o nosso crescimento espiritual. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós fazemos esse trabalho, é por isso que nós trabalhamos para trazer até vocês, até a sua vida, assuntos para poder agregar o crescimento espiritual na sua vida. Eu espero que você aproveite de uma maneira muito especial os minutos que nós passaremos aqui juntos. Hoje essa live ela é muito especial porque ela vai focar em tudo aquilo que os nossos jovens hoje precisam ouvir. Tá? Então, se você é pai, se você é mãe, se você é avô, se você é avó, se você é jovem, fique até o final dessa live, porque eu tenho certeza que vai ser comida do céu para a sua vida, tá bom? Nós já estamos aqui com muitas pessoas entrando. Eu vou pedir para você que está entrando, já deixa aqui um comentário, deixa o seu a paz do Senhor aqui, só para a gente poder te identificar. E eu vou pedir agora para você fazer o seu papel de missionário virtual. Compartilhe esta live. Você sabe, né, que nós vamos aqui, o assunto que nós vamos focar aqui nesta noite é sobre tatuagens e piercing. O que está por trás deste comportamento? Qual é as consequências espirituais para aqueles que fazem uso de tatuagens ou colocam piercing? E tudo que você vai ouvir aqui hoje é da boca de um especialista, um pastor militar e usado por Deus nessa área. Já tem diversos livros escritos e tem dado palestras aí para o Brasil inteiro e até acredito que fora do Brasil. E Deus tem usado ele de uma maneira muito especial. Então fica ligadinho aqui conosco, porque eu tenho certeza que você vai amar o conteúdo que o pastor e capitão Pedrosa vai transmitir a todos nós aqui nesta noite. Já estamos aqui com praticamente 25 famílias nos acompanhando. E deixa eu dar uma olhada quem está aqui conosco, ó. Está aqui a Paula de Souza. Deus te abençoe, Paula. Muito obrigado aqui pela sua presença, pela sua participação. Está a Thaís Silva, está a Débora, a paz do Senhor, Thaís, Débora, a irmã Marinéia Souza. Deus abençoe, irmã Marinéia. A irmã Marinéia, ela é assídua aqui em todas as nossas transmissões, as nossas lives, os cultos online. Ela está sempre conosco. Que Deus te abençoe. Está aqui a Verinha Silva, o Alessandro de Oliveira. A paz do Senhor a todos vocês. Eu quero, queridos, que ao decorrer desta live, toda dúvida que tiver no seu coração em relação ao assunto tatuagem, em relação ao assunto piercing, escreva para nós, escreva aqui nos comentários, porque eu não tenho dúvida que o pastor e capitão Edmar Pedrosa vai responder a você com muito carinho, tá bom? Eu acredito, queridos, que não vai ser uma simples live, não. Vai ser uma palestra de Deus para as nossas vidas. E para acompanhar aqui esse bate-papo, junto também com o pastor e capitão Edmar Pedrosa, eu trouxe dois homens de peso. Quer dizer, na verdade, um é de peso, o outro é mais ou menos. Ele está a caminho. Está aqui conosco nosso querido e amigo pastor Rafael. Deus abençoe, querido. A paz do Senhor, agora encheu a tela, né? Agora o pessoal já sabe do que se trata, né? Agora pesou mesmo a conexão. É uma alegria estar com os irmãos esta Rapaz, noite. nós dois aqui, pode dizer que é uma live de peso hoje, querido. É uma alegria estar novamente com os irmãos aqui nessa live tão abençoada e pode ter certeza que muitas dúvidas serão aqui hoje explicadas à luz da palavra de Deus. E eu não tenho dúvida. Sabe quem que já está conosco aqui, Rafael? Tá a Meire. Conhece a Meire? Rapaz, a minha gente boa demais. Gente boa, tem um trabalho lindo com a boneca Dora. Sabe quem está aqui também? Está aqui o Jefferson Galdino. Rapaz, é só gente bonita aí. Foi aluno do capitão, tá dizendo aqui. Então, querido, vai ser muito bom. Nós já estamos aqui com quase 35 famílias nos acompanhando. Estamos fazendo essa transmissão ao vivo pelo Facebook e também pelo nosso canal lá no YouTube. Você pode acompanhar o nosso canal, que é a De Cruzeiro SP, e a nossa página também é De Cruzeiro SP. Nós precisamos chamar o seu amigo. Conhece o pastor Abimael, Rafael? Gente boa demais, chama ele para dentro aí, ó. Gente boa, né? Olha quem está aqui. Pastor Abimael, paz do Senhor, querido. Tudo bem aí? Paz do Senhor, pastor Rafael, paz do Senhor, pastor Anderson. Que legal, viu? Participar dessa live. Um assunto super importante, bem discutido nos dias atuais. Eu acredito que vamos tirar bastante dúvida
Olha, vai ser muito bom, a paz do Senhor para todas as famílias que estão aí ligadinho conosco. E estamos juntos. Eu tenho certeza que vai ser bênção, top. Vai É um ser assunto bênção. polêmico, eu acho, viu? É polêmico, profundo e filosófico. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Abimael. Você tem tatuagem ou não? Não, Tá bom, o pastor não Isaac tenho, pediu não. para perguntar. Se tivesse, amanhã você já ia estar na salinha dele lá para vocês baterem um papo. Ô, Anderson, Anderson, Oi. eu tenho uma tatuagem sim. Tem? Tem, no meu coração, tá marcado Thaís, costelinha. Tá bom. E o Rafael? Será que o Rafael tem tatuagem? Tem tatuagem, Rafael? Rapaz, eu estava cometendo aqui um grande erro, perdão, viu, meus irmãos, né? Eu tenho certeza. Mandar um abraço para o nosso pastor Isaac Stroger. Pastor, Deus abençoe o senhor pela oportunidade. Me perdoe aí, irmã Regina, toda a família. E também, rapaz, o Abimael falou de uma tatuagem importante. Eu tenho duas, irmão. Porque se eu falar que eu tenho uma só, depois o pessoal pega meu calcanhar, rapaz. A parte tá escrito ali, né? Uma é Valkyria, né? Hashtag te amo, minha esposa, né? Tem que garantir o merchan aqui. E também o Danielzão, rapaz. Se eu não falar do Daniel aqui, o negócio estreita pro meu lado depois, meu irmão. Tá Ô, certo. Vamos Anderson, deixar muito bem claro que essas Anderson. tatuagens não são reais. São Não. emocionais, vamos poder dizer assim. E eu gostaria também já de fazer aqui meu agradecimento pela vida do pastor Isaac, que proporcionou este momento, para hoje a gente bater esse papo aqui gostoso e falar principalmente aos nossos adolescentes e também aos nossos jovens. Ô, Não é Anderson, isso, Bimael? Pois não. cortando, e também quero agradecer ao pastor Isaac, a irmã Regina, por essa oportunidade. Eu falo que é um desafio, mas estamos juntos e que Deus possa abençoar o nosso pastor pela rica oportunidade que concedeu de estar participando com vocês, viu? Amém, Abimael. Vamos chamar então nosso amigo, capitão e pastor Edmar Pedrosa. Seja muito bem-vindo, pastor. Ô, meu irmão, boa noite, a paz do Senhor, aos três queridos, né? Anderson, Rafael, Abimael e a todos os queridos que já estão conosco, né? Conectados aí para esse tempo precioso, né, Anderson? Que Deus nos use e que seja um tempo de bênção em nossas vidas. Verdade, pastor. Nós queremos externar a nossa gratidão a Deus pela sua vida, dizer que nos sentimos honrados, sabemos da sua agenda, como é difícil conseguir um tempinho seu, e esse trabalho que o senhor hoje faz de abençoar a Igreja de Cruzeiro, com certeza vai render muitos frutos para a glória de Deus. Então, Amém, de meu irmão, coração, amém. nossa Seja assim. gratidão. Receba o abraço do pastor Isaac, viu? Ele fez questão de externar Recebi. essa gratidão até você. E muito obrigado por esse momento que nós vamos passar aqui juntos. Eu Gratidão tenho certeza que 1 hora vai ser pouco. Ah, não tenha dúvida, vai ser pouco. Te conhecendo, eu sei que vai ser pouco. Mas, rapaz, não vamos se preocupar muito com o horário, não. A nossa preocupação hoje vai ser em abençoar vidas. Combinado? Perfeito, tamo junto. Rafael, vamos começar de uma maneira abençoada. Você faz uma oração a Deus abençoando as famílias que estão aqui conosco, a todos aqueles que acompanharão a nossa live. Você pode orar a Deus para que a gente possa começar aí de uma maneira bem espiritual? Com toda certeza. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos. Sim, Jesus, te louvamos, Senhor Deus, por essa oportunidade tão maravilhosa, Senhor, de juntos com os teus servos, ó Pai, podermos elucidar, ó Pai, as verdades da tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar a cada um dos teus filhos que já estão conectados conosco, Senhor, e aqueles que posteriormente, ó Pai, estarão visualizando esse trabalho, ó Deus. Que o Senhor venha, Senhor amado, sobre a vida dos teus filhos nesta noite, para que possamos, Senhor, à luz da tua palavra e também, Senhor, com o auxílio do teu Santo Espírito, Senhor Deus, colocar, ó Pai, tudo aquilo, Senhor Jesus, que venham de dúvidas sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Capitão, eu gostaria, antes de fazer a primeira pergunta, eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? Muitos aqui em Cruzeiro ainda não te conhecem, então está aqui uma oportunidade abençoada. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do teu trabalho, das palestras que o senhor tem realizado e de que forma Deus tem te levado a esta especialidade para falar sobre esse assunto. Obrigado, meu irmão. Oportunidade única, agradeço de todo o coração mais uma vez. Eu estou na condição de capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, me aposento, se Deus permitir, no ano que vem, mas até lá tenho servido nos batalhões aqui de Campinas na função de corregedoria, que é cuidar da questão disciplinar e jurídica dos nossos policiais.
E também sou pastor batista, sou membro da Igreja Batista Central de Campinas e tenho exercido meu ministério nas igrejas por meio de pregações, por meio de palestras também a respeito de muitos assuntos, dentre os quais assuntos polêmicos, que trabalham a questão de droga, tatuagem, vícios, pichação, tudo isso que hoje tem feito a cabeça da geração mais jovem, que tem aí tomado muitas decisões, muitas vezes sem ter o devido amparo para fazer isso. E Deus tem me levado a essas palestras por conta dos meus 25 anos de profissão na Polícia Militar, onde eu pude deparar com essas situações na prática. E eu costumo dizer, Anderson, que o que me chamou a atenção para mergulhar e estudar esses assuntos, que depois se tornaram em algumas literaturas, tem alguns livros publicados, os 3 últimos eu coloquei na descrição aí no Facebook, para quem depois se interessar em conhecê-los, o que me levou foi perceber que no mundo do crime, no mundo da droga, da prostituição, no mundo das tatuagens, por exemplo, a esmagadora maioria são pessoas que estão ou que vieram de uma igreja evangélica. Isso me chamou a atenção, inclusive dentro dos presídios, a imensa maioria dos presidiários, e quando eu digo maioria, 90%, eles vieram de uma igreja evangélica, e por conta disso eu passei a estudar de maneira mais técnica esse assunto, que resultou nessas obras e também nas palestras. Então, o que a gente vai conversar hoje é fruto de muita pesquisa para a gente conversar de maneira amorosa, mas, acima de tudo, dentro da palavra de Deus sobre esse assunto, para que ou você tire as suas dúvidas, ou pelo menos que elas diminuam na sua cabeça e no seu coração. Sim, e nós queremos dar liberdade a todos que estão aqui nos ouvindo e acompanhando nessa live, a você fazer a sua pergunta, para você tirar a sua dúvida, porque a gente, lógico, traz algumas dúvidas aqui para a live, mas de repente não é a dúvida de quem está nos ouvindo. Então, você tem toda a liberdade do mundo para escrever nos comentários aqui a sua dúvida, e você também tem toda a liberdade do mundo para compartilhar essa live e abençoar a vida de muitas pessoas. Capitão, eu quero já trazer a primeira questão aqui. Vamos lá. Porque é o seguinte, o texto bíblico, né, que nós usamos na maioria das vezes para combater as tatuagens, está em Levíticos 19:28, né? Diz lá, não fareis incisões na vossa carne, e nem fareis figura alguma no vosso corpo. Eu sou o Senhor. Porém, muitos tentam refutar esses versículos, dizendo que esta ordenança ela ficou restrita apenas ali às leis do Antigo Testamento. A minha pergunta para o senhor é, como é que nós podemos derrubar esses argumentos? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu diria sobre esse texto é que esse texto não fala de tatuagem. Não é o assunto especificamente tatuagem. Levítico, como um todo, é conhecido como código de santidade do povo hebreu, do povo judeu. Então, em Levítico, é uma espécie de um código mesmo, que especifica todas as normas alimentares, de vestimenta, de cabelo, de corpo, que o povo de Deus da época deveria observar. Então, quando a gente olha para aquele texto, a palavra tatuagem sequer existia. A palavra tatuagem é muito nova no mundo. Ela existe aí, estamos falando do século XVIII, metade do ano 1700, aproximadamente. Então, ela é nova. Naquele período, essa palavra não existia. E lá em Levítico 19, ele está colocando regras para corte de cabelo, principalmente, para posição de barba e também que você não pode fazer marcas ou ferir o seu corpo. Porém, ele especifica, tem uma vírgula lá, que você não poderia fazer isso em homenagem aos mortos. Era uma prática cultica, era uma liturgia que se fazia de se flagelar, de se machucar em homenagem ao desespero por aqueles que se foram. Por conta disso, os pagãos faziam isso. Os pagãos em volta do povo de Israel tinham esse costume. E o que Deus faz? Ele traz essa norma para o povo dele, dizendo no começo assim, 19, sede santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Ou seja, seja separado do mundo. Não copie as pessoas, não faça isso, porque todo mundo está fazendo. Especificamente, em homenagem ao paganismo, a entidades e a mortes, coisas que Deus refuta completamente. Deus ele não admite esse tipo de idolatria, nenhuma delas, mas essa de uma maneira muito especial. Então, por conta disso... Posso fazer um parênteses, pastor? Faça, por favor. Então, o Levíticos 19:28, essas marcas no corpo não está falando de tatuagem. Não, eram cicatrizações feitas por meio de flagelo, ou aquele que se bate nas costas, ou se corta.
pessoas, hoje em dia, pessoas se cortando muito, né? É mais ou menos isso, cortar o próprio corpo. E qual versículo, então, bíblico que combate diretamente a Nenhum. tatuagem? Nenhum versículo. Por quê? E aí, se você me permite, eu começo a minha fala a partir daqui, porque é muito importante, Anderson, Por essa favor, sua pastor. colocação. Uhum. O problema de tatuagem, vamos colocar assim, não está na tatuagem em si, mas na nossa forma de observar. Só me entender daqui a pouco onde eu quero chegar. Muitas vezes, e por muitos anos, nós fizemos a pergunta errada. E ainda fazemos a pergunta errada quando o assunto é tatuagem. Qual é a pergunta que todo mundo faz no meio evangélico? Eu posso ou não posso? É pecado ou não é? É essa pergunta que todo mundo faz. Mas ninguém se faz a pergunta do para que eu quero fazer isso? Ou eu preciso disso? É necessário fazer isso? Ou mais ainda, Anderson, vai glorificar a Deus isso que eu vou fazer? E se glorifica a Deus, as pessoas vão se aproximar de Deus por conta disso no meu corpo? Ou elas vão se afastar? Alguém não vai topar essa prática em mim? Essa é a pergunta certa. Então, ao invés de se perguntar pode ou não pode, a pergunta é devo ou não devo? Preciso ou não preciso? Glorifica a Deus ou não glorifica a Deus? Esse é o ponto central que a gente deve perguntar por quê. A tatuagem entrou nas igrejas, estou falando de 2 décadas, 20 anos para cá, e Anderson e os demais irmãos que estão conosco, é uma prática que não tem volta, ela chegou mesmo, ela entrou nas igrejas, e por que eu digo que não tem volta? Porque talvez a nossa abordagem, ela não está correta. Quer ver uma pergunta, Anderson, muito mais interessante que deveríamos fazer, e a todos que estão nos assistindo deveriam fazer? Se você pensa em tatuagem como algo legal, você primeiro deveria perguntar, o que eu estou prestes a fazer é útil e proveitoso? Isso traz algum benefício para mim e para os outros? Traz algum benefício para minha família? Traz algum benefício para minha igreja? É proveitoso física, mental e espiritualmente fazer isso? Essas são as perguntas que quem é um apreciador dessa prática, ele deve fazer. Por exemplo, convém que eu faça isso? Olhando o conjunto geral, se eu fizer isso, é útil e proveitoso? É a primeira pergunta sincera que deve ser feita. E quer ver outra, Anderson, que às vezes não se faz? Fica naquela pergunta de pecado ou não pecado, se pode ou não pode. Tem que se perguntar, jovem, adolescente ou adulto nos ouvindo, fazer uma tatuagem é uma obsessão. Eu posso me arrepender no futuro? Ou ela pode me prejudicar no futuro? Por exemplo, num relacionamento, num trabalho, num emprego, no ministério? Pode acontecer isso? E aí, se você pensa em tatuagem, aqui vai um dado interessante aos irmãos, que nos primeiros 3 anos, isso é comprovado, você vai para a internet e você encontra essa informação. Nos primeiros 3 anos, de cada 3 pessoas que se tatuam, 2 se arrependem de ter feito isso. É um número altíssimo. Por quê? Aquilo que é uma atração inicial... O senhor poderia repetir, pastor, esse dado, por gentileza? Claro, esse dado ele é alarmante por conta disso. Ó. Nos primeiros 3 anos que uma pessoa tatua, de cada 3, 2 se arrependem de ter feito. E ao se arrepender, então tem volta. Dá para fazer alguma coisa de volta? Meu irmão, até dá, mas não é regra, é exceção. Por exemplo, dá para remover uma tatuagem? Dá, mas primeiro, custa caro, não sai barato. E segundo, é absurdamente doloroso. É feito por laser, dói muito mais para remover do que para fazer. Tanto que geralmente são muitas e muitas sessões que a pessoa não suporta a dor de remover. E terceiro, quando se remove uma tatuagem, é feito por queimadura, e quanto mais colorida ou maior ela seja, fica uma cicatriz na pessoa, talvez até uma queloide. Então a pessoa vai trocar um desenho no corpo por uma cicatriz de queimadura. E aí aquela questão da vaidade fica altamente comprometido. Mas essa é a informação, Anderson, que essa pergunta, a gente deve fazer. Posso me arrepender? É uma modinha que eu tenho hoje, mas que amanhã eu posso mudar de ideia? Você quer ver outra coisa?
O jovem, então está apaixonado. Então, o que ele faz? Ele coloca o nome da namorada no corpo dele, geralmente no braço, que ele quer que todo mundo veja que ele tem uma namorada, ou vice-versa, ou um namorado. Acontece que o tempo passa e não quer dizer que o namoro dele vai evoluir para o noivado e para o casamento. O ideal é que fosse. E, eventualmente, não dá certo aquele relacionamento, ou até mesmo no casamento não dá certo. Aí o que acontece? Ele tem um nome, ele tem que remover esse nome, ou fazer uma em cima disso, e se torna uma prática totalmente rotineira, uma prática grotesca. Quando a gente olha para isso, eu sempre gosto de falar assim, Anderson, a gente deve perguntar a quem o nosso corpo pertence. Aqui os irmãos foram muito felizes na fala inicial aí. Eu sei que fizeram uma média com as esposas aí, mas fizeram muito bem feito. Pelo seguinte, quando se casa, primeira coisa que acontece, o nosso corpo não é mais nosso. O corpo do marido pertence à esposa, o corpo da esposa pertence ao marido. Isso não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Feministas, me perdoem. Feministas que defendem a teoria, tem feminista cristã, por incrível que pareça, que defende a teoria que corpo meu, minhas regras. Não, o corpo não é seu. Se você casou, pertence ao outro. E você deve dignificar esse corpo, ter um leito sem mácula, como a palavra de Deus nos diz. Mas aqui, Anderson, está cheio de jovem, adolescente que não está casado. Então meu corpo não é de ninguém. Você que pensa. Se você está sobre a égide, sobre a educação e cuidado dos seus pais, você não tem direito de fazer alguma coisa no seu corpo sem uma autorização dos seus pais. Sabe por quê? Honrar pai e mãe é mandamento de Deus. E honrar significa respeitar, honrar significa confiar, significa cuidar, significa submeter-se aos pais. Então, o problema, se você já entendeu o que eu estou querendo dizer, não está nem numa tatuagem, no desenho, numa marca, no lugar do corpo em si que se faz. Mas está muito mais profundo do que isso. Está na rebeldia, está no desejo de ser diferente, naquele desejo de fazer uma coisa, pouco se lixando para que os outros pensem. Aliás, tem um corinho evangélico que o pessoal gosta de cantar, mas ele é bem perigoso. Mais ou menos, ele fala algo assim, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Vou fazer uma vírgula aqui. Uma ova. Ao Filho de Deus importa sim o que vão pensar, porque o Filho de Deus, ele não se representa, ele representa Deus. E as pessoas, ao olhar para o Filho de Deus, se elas não estiverem vendo luz e sal, algo equivocado está. Então, quando uma garota põe uma tatuagem, ou na barriguinha sarada, barriguinha de tanquinho, ou ela põe ali atrás, no cofrinho, que depende da pessoa, esse cofrinho é grande, né? Pode ser até um caixa 24 horas, ou põe, por exemplo, no seio, numa nuca, coisa do gênero. O que ela está fazendo? Ela quer chamar a atenção para aquela parte do corpo, ela quer que olhem para aquilo. Para quê? Para que as pessoas desejem aquela parte do corpo ou o corpo todo. Pois não, meu irmão. Eu preciso fazer um parênteses aqui, porque a sua fala dedicou muito à intenção. Qual é a intenção por trás dessa tatuagem? Tá? Então, eu vou aproveitar aqui o gancho da pergunta do... Cadê o abençoado aqui? Tá aqui. Rapaz, deixa eu achar a pergunta, que ele fez uma pergunta muito boa. Vamos lá. Aqui. É da Edna Silva, da abençoada Edna Silva. Ela fez um gancho, porque ela diz o seguinte, e aquelas pessoas que têm tatuado, então, já que está falando de intenção, então a minha intenção é boa, eu vou tatuar versículo bíblico. Eu vou pegar versículos da Bíblia e tatuar no meu corpo. E aí, pastor? Essa intenção é a melhor de todas, né? É tatuar o princípio bíblico no corpo. E aí a gente tem uma resposta para isso também. A Edna, querida Edna, conhecidíssima minha. Olha só, em Gênesis 1:31, quando você trabalha Gênesis 1 e 2, Deus está fazendo toda a obra da criação. E diz, haja isso, haja aquilo, e foi acontecendo, e cada vez que acontecia, Deus dizia, bom, está bom. Deus aprovava ao final do dia a obra da criação. Porém, olha que detalhe fundamental. O irmão me perguntou, Anderson, você perguntou se tinha algum versículo bíblico? Não, não tem. A Bíblia inteira, de capa a capa, que fala de tatuagem, mas princípios é o que mais tem. E são nos princípios bíblicos que a gente deve se apegar sobre esse assunto especificamente. Senão, a gente cai naquele erro. Se a Bíblia não trata do assunto, então eu posso fazer. Não é assim que funciona, porque a pergunta certa não é posso ou não posso, é pecado ou não é pecado, mas devo ou não devo, glorifica ou não glorifica, essa é a pergunta correta.
Porque senão eu vou olhar, mas na Bíblia não fala que eu não posso cheirar uma carreira de cocaína, então eu posso. Não diz que eu não posso fumar um beck de maconha, então eu posso. Não, não é isso. Não é porque não está escrito lá taxativamente que eu posso. Eu vou olhar os princípios. E o mais importante princípio é o primeiro deles. Vamos lá. Em Gênesis, então, Deus fala assim, ele vai criando, quando ele cria o homem, ele não manda acontecer, ele vem pessoalmente. E vai dizer no versículo lá em Gênesis 1:31 que Deus, ele pessoalmente formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o espírito da vida. E olha que fantástico, gente. O ser humano é a coroa da criação de Deus, é a beleza maior de Deus, é a glória de Deus expressa na criação. E quando Deus criou o homem, qual é o molde que ele usou? Ele usou ele mesmo e faz o homem à sua imagem e semelhança, para quê? Para representá-lo na humanidade depois. Então, nós, pessoas, representamos a Deus, somos formados assim. E o bacana, Anderson, disso tudo, que ao criar o homem na terra, Deus olhou tudo que ele já tinha feito, olhou para o homem e não disse está bom, ele disse está muito bom. Muito bom. E muito bom significa perfeito. Eu posso não gostar do meu corpo, posso não gostar da minha cor de pele, do meu cabelo, da cor dos meus olhos, do estilo do meu nariz, da minha estatura. Eu até posso, como ser humano, nas minhas falhas, mas eu vou dizer uma coisa para você. Aos olhos de Deus, o nosso corpo é perfeito. Perfeito. Porque Deus diz, está muito bom. Olha onde eu quero chegar com esse princípio. Quando eu faço uma tatuagem, volta a questão da intenção, e a minha intenção é melhorar perante as pessoas, que olhem para mim e vejam eu melhor do que realmente sou, eu estou dizendo, a obra de Deus ela é imperfeita. Eu tenho que dar uma forcinha para Deus. O grande pecado dos homens do Antigo Testamento, falo de Jacó, de Abraão, de Isaac, e assim vai. O grande pecado deles, sabe qual foi? Tentar dar uma forcinha para Deus. Deus falou para eles, ó, você vai ser uma grande nação. Ah, mas o filho não vem, estou ficando velho, vou fazer um filho com a escrava. Não, Deus não falou que ia fazer filho com a escrava, disse que você ia ter um filho com a sua esposa, ao qual seria uma grande nação. Então, o erro das pessoas da época foi querer sempre dar uma forcinha para Deus. E tatuar o corpo, esse princípio, já que perguntaram de versículo, ele tem a ver com isso. Quer que eu completo mais essa informação, Anderson? Por favor, pastor. Acho que fica bem interessante. Então, vamos lá. Outros princípios importantes. Bom, Novo Testamento, Paulo fala isso especificamente aos Gálatas, mas ele vai dizer assim, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ou seja, nós não somos mais escravos do quê? Das práticas dos outros povos, não somos mais escravos do pecado, da lei, daquilo que ficou no passado. Nós somos livres. Ah, então se eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa? Não. Qual o princípio bíblico? Que nós temos liberdade, porém nós prestaremos conta. Liberdade, então, o que é? É entregar a um ser superior, no caso Deus, aquelas nossas opções e perguntar, Deus, eu devo fazer isso ou não? Deus, o Senhor me autoriza? Isso que eu vou fazer glorifica o Senhor? Se sim, Deus, coloque essa paz no meu coração. Por exemplo, quer ver outro princípio? Paulo vai falar aos Colossenses que quando a gente tem dúvida, isso não é fé. Então, como que a gente tem que fazer para agir na vida? Removendo as dúvidas. E a paz de Cristo é o árbitro nos nossos corações. Então, olha só. Tenho uma dúvida se isso é uma coisa correta ou não a se fazer. Bom, se eu tenho dúvida, o que eu faço? Eu pergunto. Quem é o dono do meu corpo? Bom, eu tenho uma esposa. Eu pergunto para ela, ela diz, não, eu não gosto, eu não aprovo. Acabou. Tenho meus pais. Pais, o que vocês acham disso? Não, nós não aprovamos. Acabou. Mas eu vou para o maior dono de todos, que é Deus. Deus, coloca no meu coração, Pai, uma paz sobre isso, para saber se eu posso tatuar um versículo bíblico, se pessoas vão se aproximar da cruz de Cristo por conta desse versículo, ou se eles vão adorar o meu bíceps, ou se eles vão olhar a minha coxa torneada, ou se eles vão olhar para o meu seio e vão desejar a minha sexualidade, percebe? Sim. Aquilo vai apontar para Cristo ou vai apontar para mim? Porque se apontar para mim, é a autoimagem, e a autoimagem, não importa as tatuagens, se o estilo de cabelo, de um brinco, sei lá do quê, ou até uma roupa, ela vai ser pecado se eu quero atrair os olhares.
prestaremos conta. Sim. E quando eu digo da paz de Cristo, Anderson, o que que é? A paz que Deus demonstra para tomarmos decisão, geralmente ela vem pela reação dos outros, das pessoas em volta. Então, aquilo que a gente está prestes a fazer, as pessoas em volta, elas estão tranquilas, existe uma aceitação louvável daquilo. Quando a aceitação não vem, isso não é paz, porque a paz, ela é essa ausência de dúvida. Quer ver mais? Devemos tatuar versículo bíblico? Opa, devemos tatuar versículo bíblico, mas aonde? Em nosso coração. Quem disse isso? Davi. Salmo 119 é exemplaço disso, quando ele diz: eu guardei no meu coração a sua palavra, para não pecar contra ti. Eu não escrevi no corpo, eu não quero que as pessoas leiam no meu corpo, quero que as pessoas leiam na minha vida, leiam nas minhas atitudes. Leiam... Foi a brincadeira que nós fizemos aqui no início, falando da tatuagem em relação aos filhos e à esposa, não é mesmo? Perfeito. Pastor, eu vou dar um tempo aqui para o Abimael. Diga, meu amigo, o tempo é seu aqui agora. Acho muito bem colocado. Aprendi bastante com o pastor Edmar. Obrigado. E show! Eu acho que você tirou a dúvida de muitos adolescentes e jovens, mas eu trabalhei há 5 anos atrás, e a minha equipe era praticamente mais jovens, então era torno assim, de 60, 80 jovens. E sim, todos eles, quando eles iriam fazer a tatuagem, eu perguntava qual o motivo que está fazendo, qual o motivo de ele realizar essa tatuagem? Por que eles queriam fazer a tatuagem? Interessante que a maior parte dizia para eu ficar mais bonito, porque é moda, porque eu vou na praia, vou poder tirar a camisa, vou mostrar o meu dragão nas costas, eu vou mostrar a tatuagem no braço. Então, tipo assim, eu pude perceber que a maior parte deles, realmente eles faziam com 3 finalidades. Por moda, nós sabemos que a moda, ela vem e ela passa, a tatuagem continua, porque eu tenho um amigo que ele fez uma tatuagem nos 2 braços e depois ele se converteu a Cristo e ele não fica sem camisa, nem perto dos cílios, porque ele tem vergonha da tatuagem, ou ele não fica, quando ele vai à praia, em algum lugar, ele fica: pastor, eu não vejo a hora do arrebatamento, porque eu sei que lá no céu eu vou receber um novo corpo. Então, realmente, esse arrependimento. Outros diziam que faziam porque queria exibir, e alguns faziam também por rebeldia. Meu pai é contra, a minha mãe é contra, mas eu vou fazer a tatuagem. Sim, então, verdade. E a gente vê que aí, quando fala de rebeldia, em Efésios fala que nós devemos obedecer quem? Honra teu pai e tua mãe. Então, é errado. Mas foi muito bem colocado mesmo o pastor sobre Levítico, capítulo 19, 28, que nós trabalhamos em cima disso. Aprendi, entendeu? Capitão aprendi. É top, né, Abimael? Top das galáxias. Pastor Rafael, aprendi. Você tem uma dúvida aí que você gostaria de tirar com o pastor Pedrosa? Pastor Pedrosa, essa por curiosidade eu recebi agora, antes de sair do culto, né, que nós terminamos o culto aqui por 21 horas em ponto e corremos aqui para a transmissão para a live, né? Me fizeram uma pergunta, falei, deixa que eu vou mandar para o especialista responder. A pessoa está ligada aqui nos acompanhando, né? A pergunta é, pastor, o senhor já falou da intenção, show, top demais a informação. Aí vem aquela pergunta que não quer calar. Pastor, e a tal tal da rena que o povo faz, que diz que aquilo lá é removível na sobrancelha, sei lá o que mais? O que o senhor tem a nos contar a respeito disso, pastor? Opa, vamos falar um pouquinho da rena, porque é recorrente essa pergunta, Rafael. E o último princípio eu entro nela, tá? Olha só, a gente está falando aqui de tatuagem, que não tem um versículo bíblico que autoriza, mas tem texto bíblico dizendo que Deus vai tatuar na gente. Olha que interessante. Está lá em Jeremias, e lá em Hebreus, no capítulo 8, versículo 10, vai ser repetido esse texto, que vai dizer assim, Deus falando, naqueles dias, ou seja, na conversão, quando a gente estiver com Deus, ele vai fazer o quê? Tatuar a palavra dele no nosso coração. É literalmente, como se ele pegasse uma caneta, um lápis, naquele tempo lá, um formão com a marretinha, e escrever no nosso coração
a palavra dele. Com que intenção? Que a gente não errasse mais. E quando a gente fala de rena ou dos tipos de tatuagem, aí a gente tem que observar o porquê da tatuagem de rena e do significado que ela tem. E ela tem um significado. Ela vem do hinduísmo, aquela religião bem dominante, na Índia, principalmente. E eles têm uma crença lá em vários deuses, mas eles têm um deles, principalmente, que é o Vishnu, que eles acreditavam que esse Deus falso, óbvio, ele vinha à Terra para escolher meninas virgens, para ele ter ato sexual com elas, e levá-las para morar com ele no céu deles lá, esse tipo de coisa. E o Vishnu, como que ele escolhia? Qual era o pré-requisito dele para escolher uma mulher? Ele olhava se a mulher tinha a mão bonita. E até hoje existe essa questão da mão da mulher que tem que ser bonita. E quem tem a esposa ou filhas mesmo, sabe o quanto gasta com manicure por mês, né? Toda semana. E agora tem a modinha daquelas unhas grandonas lá, que são de porcelana, de ferro, de Wolverine, sei lá que raio que é. Aquele negócio fica bonito, mas aquilo custa caro, eu imagino, né? Não é meu caso, eu não tenho essa unha aí. Mas aí, ele escolhia. E essa cultura, ela veio para o Ocidente, de que a mulher tinha que ter a mão bonita, e lá, para a mulher ter a mão bonita, ela tinha que cobri-la com rena. Quanto mais desenhado, quanto mais diferenciado fosse aquele desenho de rena, que é uma tintura que sai, né, depois de alguns dias, mais a mulher teria chance de ser escolhida. E aí, a cultura se difundiu que a rena deixa a pessoa sensual. Então, ela é muito específica para mulheres, focado o quê? Na sensualidade e na perda da virgindade. Que a mulher está pronta para esse ato, para ter um ato sexual com um parceiro que vai ter a atenção chamada por aquilo. Quando entrou aqui no Ocidente, essa prática ganhou as praias. Por que nas praias? Primeiro que é barato, ela sai rápido, com alguns dias, e o pessoal na praia está com o corpo seminu, vamos dizer assim, biquíni, sunga, coisa e tal. Então, quando se coloca aquela marca no corpo, seja em qualquer parte que seja, vai chamar a atenção, vai atrair olhares. Você entende? Então, ela está focada no quê? Na feminilidade, na sensualidade e perda de virgindade. Originalmente para as mulheres, mas o mundo virou unissex. Então, tudo que é para mulher é para homem, para mulher, ficou tudo num pacote só. Aí a pergunta foi, mas e aí? É um problema? Sobre esse significado, sim, é um problema. O chamar a atenção com esse sentido. Mas usar a rena para reparação, eu não vejo qualquer tipo de problema nisso. Porque aí está ligado à autoestima. Está ligado a pessoa colocar em ordem alguma coisa no corpo dela que para ela não está legal. Por exemplo, a sobrancelha. Ou ficou muito fino, ou se perdeu com o tempo, então ela vai e faz uma correção. E claro... A Paula, inclusive, pastor, perguntou aqui, eu só estou colocando na tela, porque ela está muito preocupada. Aí ela colocou que a dúvida dela é em relação à sobrancelha definitiva. E ela quer saber se isso é pecado ou não. Se for a Paula que eu estou pensando, Paulinha, problema nenhum. Muito pelo contrário, isso te deixa muito bela, diga-se de passagem. Então, o foco não é esse, o foco está no colocar no corpo para chamar a atenção para a feminilidade, para a área da sexualidade. Essa é a grande questão. Fora disso, para reparação, estou dizendo dentro do meu estudo, da minha visão, não vejo qualquer problema nisso. Quer ver um exemplo? Deixa eu dar uma polemizada. Muitas irmãs perguntam, mas eu posso colocar silicone no seio? A pergunta não é posso ou não posso. A pergunta é, para quê? Por quê? Devo ou não devo? Por exemplo, é porque você está se sentindo mal. Você quer que a sua autoestima esteja bem? E Deus quer que os seus filhos estejam com autoestima legal. Deus não quer que os seus filhos estejam adoecidos mentalmente, cabisbaixo e andando, se arrastando pela vida. Não quer. Quer que os seus filhos estejam bem. O teu propósito é esse? Excelente. Não, eu quero colocar porque eu quero atrair homens para mim. Não, aí não. Aí o foco está equivocado. Então, não está no ato em si, mas no que está em volta dele. Aí vale a mesma prática, por exemplo, para uma correção aí de sobrancelha, como foi feita a pergunta. Entendi. Pastor, voltando um pouquinho à pergunta, a origem da tatuagem, ela é isso ao que o senhor se referiu ou não? Ainda ela vem mais atrás? A tatuagem no geral, você fala? Isso, a origem dela, existe algum relato histórico de onde tudo isso começou? Existe paganismo também nela? Existe, e muito paganismo.
O que não se tem, e é bom já descaracterizar isso aqui, eu vou contar um pouco da história dela, é a gente acreditar que por trás de um desenho da tatuagem, existe, por exemplo, demônios, seres espirituais, e quando alguém põe aquele desenho no corpo, ele está colocando um demônio. Não, demônio não entra no corpo de alguém por uma tatuagem, não entra por uma marca. É bem diferente a questão. Então, isso, muita gente defende para ganhar notoriedade, para fazer sensacionalismo em rede social, mas não existe qualquer estudo comprovando esse tipo de coisa. Não, isso é fruto da imaginação e da cabeça de pessoas sensacionalistas. Agora, o que se tem de história de tatuagem? E aí é interessante o que a gente falou de Levítico 19, porque no século passado encontraram uma múmia lá na Europa, nos Alpes ali, na Alemanha, salvo engano, foi na Alemanha, encontraram uma múmia congelada e acharam que era algum alpinista que havia morrido ali há alguns anos. Foram fazer um estudo aprofundado na múmia e descobriram que a múmia tinha quase 5.400 anos. Era muito antiga, é a múmia similar, que ela chama, ou ótese, para quem quer pesquisar depois. E ao pesquisar essa múmia, ela tinha dezenas de tatuagens no corpo. Fizeram toda uma análise dela e aí levantaram que a tatuagem, o relato mais antigo, é que tatuagem existe no mundo, aí marcas no corpo mesmo pintadas, há pelo menos 5.300, 5.400 anos. Bastante tempo. Que é mais ou menos a época do contexto de Levítico. Embora a produção dele seja mais recente, porque foi Moisés que escreveu, o relato é mais antigo. Então, mostra que os povos pagãos da antiguidade tinham por hábito fazer marcação no corpo. E que é uma curiosidade, a maioria das marcas que ótese tem no corpo como tatuagem são os mesmos pontos que são aplicáveis, por exemplo, com acupuntura. Nada contra, a acupuntura é reconhecida pela medicina, tá? Mas só para você entender a coincidência, mostrando que também tinha uma prática terapêutica por trás disso. Isso como marca, mas vamos deixar aqui claro, a palavra tatuagem, tatu, que veio do inglês mesmo, né? Tatu com 2 O's no final, não tatu bicho lá, que tem aquela camadinha dura nas costas. A tatuagem mesmo, ela foi criada, essa palavra foi cunhada no mundo no século XVIII. Aproximadamente 1740, um capitão da marinha inglesa, ele foi visitar uma ilha na Polinésia, e ele percebeu que na Polinésia, todo mundo que são os moais, tinham aquelas tatuagens tribais no corpo. Ele achou aquilo interessante. Por quê? Ele era o responsável pelos presídios na Inglaterra, e ele queria colocar alguma marca no presidiário para que, caso o presidiário fugisse ou fosse liberto, todo mundo soubesse que ele veio do presídio, que ele cometeu um crime e, lógico, não se relacionasse com ele. Ele foi inteligente. E ele foi viajar pelo mundo e ele lembrou que, quando era o capitão da Marinha, ele passou por essa ilha. E, ao voltar a essa ilha para aprender a técnica, ele viu que eles pegavam a tinta feita com alguns produtos orgânicos, lá, frutas e tal. Era uma tinta escura, e o jeito de se colocar aquilo na carne, eles faziam uma espécie de um esboço e pegava ou um dente muito fino, um osso muito fino, um pedacinho de bambu muito fino, em forma de uma agulha, e com um martelinho eles iam batendo e cortando a carne, literalmente cortando a carne. E colocava a tinta dentro do corte, dava uns tapinhas para ela espalhar, e assim eles faziam. E esse barulhinho do martelinho batendo no osso, batendo no bambuzinho, fazia o barulho assim, tatu, 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 ele fez por onomatopeia, que a gente fala no português. E ele pegou aquele som e ele criou a palavra que não existia. Olha o que eu estou querendo dizer. Quando você lê a Bíblia e tem lá, em Levítico 19, 28, não fareis tatuagem, ali já há uma incoerência, porque a palavra tatuagem não existia. Sim. Ela é uma palavra extremamente moderna. E tatuagem criado foi inserção de tinta no corpo com o propósito de autoimagem ou o propósito de marcar fases da vida. Eles marcavam quando virava adulto, quando se casava, quem era o melhor guerreiro, quem era o mais sensual, eles tinham esse propósito. Entendi. E falando disso, a moda, a Disney fez questão de trazer isso para o mundo com um filme muito recente, um desenho recente aí, que fala dessa tribo da Polinésia, Moai, que tem lá um deus deles lá, com as tatuagens no corpo, salvo engano, Moana, que chama esse desenho, um desenho que mostra a tatuagem como uma coisa linda, como uma coisa que tem muito significado e que deve ser praticado pelas pessoas. Que sempre vale a pena fazer essa lembrança do que tem por trás disso.
E aí entra uma questão muito interessante. Ó, nós já batemos aqui entre Face e YouTube, 85 famílias nos acompanhando. E a Nerivânia trouxe uma questão interessante. Porque quando a gente começa a analisar, as pessoas que mais praticam, eu não estou de maneira nenhuma agora aqui generalizando, viu, gente? Por favor. Não é generalização. Mas quando a gente olha para o mundo das tatuagens, a maioria das pessoas que tatuam o corpo são as pessoas que são muito ligadas ao ocultismo, a adoração de demônios, aqueles roqueiro pesado, aquela turma que gosta do black, da coisa pesada, tá? E a Nerivânia, ela trouxe aqui a questão, eu vou até colocar aqui na tela, diz assim, olha, o demônio, porque o senhor disse que o demônio não entra no corpo através da tatuagem, e aí ela pergunta, mas no caso dessas pessoas, a tatuagem não é uma forma de adoração? Tá bom, a resposta seria assim, a tatuagem é uma forma de expressão do que a pessoa gosta, do que a pessoa cultua, é um pouco diferente. Então, a pessoa tem uma prática, tem um culto, e ela externaliza isso por meio de uma marca no corpo. Toda marca pictórica, seja um quadro, uma pintura, seja uma tatuagem, ela é uma expressão externa de algo interno, ou a criatividade do autor, o dom que ele tem, ou mesmo alguém querendo colocar para fora aquilo que ele sente no coração. Então, a tatuagem não é essa questão de adoração. E só uma correção. Essa informação dela, ela é precisa há pouco mais de 20 anos. Hoje, não mais. Hoje, tatuagem não é coisa de quem cultua demônio, de roqueiro, muito pelo contrário. Sim. Você quer ver só? Música sertaneja, é todo mundo tatuado. Música pop, tatuado. Música gospel, a galerinha, tudo tatuada. Então, não é mais... Jogador de futebol. Jogador de futebol, todos. Mundo da moda, Gisele Bündchen e companhia. Tatuado, porque entrou na cultura geral desta geração que a gente tem pós-moderna como uma expressão de beleza, uma expressão para chamar a atenção, de arte mesmo, por aí vai. De então, liberdade só também. Quem, irmão? Não entendi. Não só de beleza, mas entrou uma expressão, eu faço de liberdade também. Eu faço tatuagem porque eu sou dono do meu corpo, eu mando no meu corpo, o corpo é meu, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Então, hoje... eu entendo que hoje a expressão de executar, fazer uma tatuagem no corpo, é uma expressão de liberdade. O corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu mudo no meu corpo e eu tiro isso, ponho aquilo, porque o corpo é meu. E as pessoas, e essa geração esqueceram que, na realidade, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Deus, ele pede que nós cuidemos do nosso corpo. Porque o corpo, na realidade, não é nosso, é de Deus. Eu não posso mexer naquilo que não é meu. E hoje a geração tem essa visão, que liberdade, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, acabou. Eu quero aproveitar, pastor Espaço, pedir para o Rafael, ele está doido para fazer uma pergunta para o senhor. Então, e ele já me falou o mês inteiro que ele queria perguntar, Rapaz, Rafael, bem bom aí. E a pergunta dele vai casar com a pergunta, acredito aqui, do Ivan Santos. Então, eu vou colocar aqui na tela, mas pode perguntar, pastor Rafael. Não, isso daí é campeã, né, de audiência, essa pergunta, quando toca no tema a respeito de tatuagem, né? Até aproveitar a pergunta do nosso irmão Ivan aqui, ó. Pastor, aquele texto famosíssimo, né? De Apocalipse 19 e 16, fala que Jesus tem tatuagem. E aí, pastor, como é que a gente explica isso? Rapaz, esse texto é polêmico, esse texto sai em todos os lugares, né? Aliás, vou até fazer depois uma live, fazer uma explicaçãozinha rápida sobre isso, porque eu tenho uma série interpretando no meu canal do YouTube, e eu vou usar esse versículo para fazer uma explicação de 5 minutos sobre ele. Então, não dá tempo aqui da gente aprofundar em linguagem apocalíptica, simbólica e tudo mais, mas sendo bem rápido aqui na explicação. Bom, primeiro, por que motivo Jesus teria uma tatuagem na coxa? Esse é o primeiro. Segundo motivo, coxa, em linguagem judaica, não é coxa. Em linguagem judaica, traduziu-se como coxa para o português para não assustar o público ocidental. Coxa está falando de sexualidade masculina, de órgão sexual masculino. Não caia da cadeira, do sofá, da cama onde você está. E não jogue o seu cachorro no seu colo, pelo que eu vou te falar. Mas naquele tempo, quando um filho ele era chamado pelo pai, e o pai exigia dele que ele fizesse um juramento, do qual ele jamais poderia quebrar. Aquele juramento ele tinha que cumprir.
Ele fazia o juramento e, para provar que era verdade aquilo, ele era obrigado a colocar a mão na região escrotal do pai, que traduzido para nós fala colocar na coxa, mas não é coxa, é ali. Ah, mas que absurdo, gente. Eu tenho que ter a cosmovisão daquela época, a cultura daquela época. Não tinha uma conotação sexual, mas tinha assim, para chegar a esse nível, então eu vou cumprir minha promessa. Pode confiar no que eu estou falando. Então, olha onde eu quero chegar com isso. Em linguagem judaica, aquilo está ligado à sexualidade porque eles entendem que o pai é o responsável, o sêmen do pai é responsável pela formação da família. Daí vem a palavra semita, ligada à sema, ligada ao sêmen também do homem. Quando Jesus, em Apocalipse 19, fala que ele está vindo, ele está sendo visto em sua coxa, o que ele está querendo dizer? Que Jesus, ele é o Pai, está ligado à paternidade. Que Jesus, na sua volta, ele é o Pai dos escolhidos, dos salvos, daqueles que irão para a eternidade com ele. Por isso que ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e aqueles que pertencem a ele têm a sua mesma linhagem e vão com ele para a glória. Então, ali é um significado não literal, mas figurado para uma linguagem judaica que eles compreendiam. É que, para nós, 2000 anos depois, numa cultura ocidental, não faz sentido. Mas não é tatuagem, lembrando que tatuagem só existiu, essa pintura no corpo, como a gente conhece mesmo, a partir do século XVIII. E Apocalipse foi escrito há 2000 anos, no primeiro século, logo depois ali da formação da igreja. Então está respondido, pastor Rafael, tá? A sua dúvida, Jesus não tem tatuagem. Aceita isso e viva glória a Deus, né? Não, não tem. No corpo glorificado é perfeito. Não tem nada, nem marcas, nem nada disso. Pastor, antes da gente entrar agora no assunto piercing, eu queria fazer uma última pergunta acerca de tatuagem. Vamos lá. Principalmente agora, com aquele olhar de empatia para os nossos irmãos que talvez num outro tempo fizeram tatuagem, marcaram o corpo e se arrependeram dessa prática. Eu gostaria agora que o senhor liberasse sobre eles uma palavra de Deus, de conselho, para que essas pessoas possam se desprender desse passado que talvez até hoje eles carregam, né, esse peso de ter tatuado. O que o senhor poderia dizer, pastor, para essas pessoas? Anderson. Pois não, pastor Abimael. Antes do pastor responder essa pergunta, o que o pastor acha? Só uma pergunta que é simples, mas perguntaram para mim, o que o pastor acha? Existem esses chicletes que vêm com tatuagem. E as crianças pegam esse chiclete e colam no braço. É uma pergunta simples, mas isso induz a criança a crescer, gera um trauma, algo na mente da que a criança cresça e tem essa vontade de fazer, é correto, ou não devemos permitir nossos filhos fazer essa colagem de figurinha no braço? Legal, meu irmão. Eu sou dessa linha, tá? De não permitir esse tipo de situação. Por quê? Não que a figurinha tenha problema, não que aquilo que ele coloca e daqui um pouquinho já sai, mas porque aquilo está preparando, é proposital. Está preparando ele para gostar, para achar bonito, para receber elogios para aquilo, para que quando ele tiver maior, ele parta para uma definitiva. Então, tem essa conotação de estímulo, e nós somos fruto daquilo que nós somos estimulados. Se eu estimular uma criança nesse sentido, provavelmente ela vai ter um gosto ligado a essa prática no futuro. E aí, eu volto a tudo que eu já falei ali atrás, se isso é útil, proveitoso, se isso é algo que ofende ou não, que é uma outra pergunta que a gente deve fazer sobre esse assunto. Tatuar algo no meu corpo. Eu já vou responder essa pergunta que fizeram aí, tá, meu irmão? Pode deixar. Mas ofende aos outros, escandaliza as pessoas, por quê? Porque a Bíblia diz que qualquer coisa que eu faça em mim, ou que eu pratique, que escandalize, que ofende os outros, irmãos ou não, é pecado. Então, eu não posso fazer porque eu quero, porque eu sou livre, porque isso não me atinge mais, mas se atingir ao outro, ofender ao outro, eu não posso fazer. Olha um exemplo esdrúxulo que eu dou. Eu entendo, essa é a minha posição, que eu não posso, na sexta-feira da paixão, sexta-feira santa, em que o público católico não come carne porque eles têm essa crença deles lá. Fui católico há muito tempo, entendo bem a mentalidade deles. Eu não penso assim. Eu sei que não tem problema nenhum com relação a isso. Mas por que eu vou fazer um baita de um churrasco com picanha
sendo só eu, crente, no meio de um monte de casa de católico para escandalizar as pessoas? Que vantagem o reino de Deus ganha com isso? Que vantagem o nome de Cristo leva perante uma situação dessa? Então, não devemos nunca escandalizar o outro, ofender o outro, ou a mexer com a fé, com a forma de adoração que as pessoas têm. E tatuagem pode levar a esse sentido. Vou dar um exemplo aqui: tatuar palhaço no corpo. Seja a Arlequina, seja o palhaço bobo da corte, seja o Coringa, seja aquele palhaço do It, que ficou tão famoso. Aquilo é uma figura assustadora, que, aliás, ele é uma figura criminosa, que representa a alegria em destruir, a alegria de ver o circo pegar fogo. Se alguém, um jovem, coloca aquilo no corpo dele, e ele vai para um evento, ele tira a camisa, ele anda de bermuda e aquilo está na panturrilha dele, é óbvio que aquilo vai provocar nas pessoas admiração em alguns, mas repulsa em outros. Se provoca repulsa, escandaliza. Se escandaliza, é algo que eu devo evitar. E aí eu entro na pergunta que foi feita para alguém que eventualmente tem uma tatuagem, veio para a vida com Cristo, ou mesmo já fez tatuagem sendo cristão, mas sem muito essa noção da época. O que eu vou dizer para você é o que a Bíblia diz. Quando a gente vem para Cristo, Paulo vai dizer em Coríntios 5,17 que nós nos tornamos novas criaturas, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo em âmbito espiritual. Nós somos a mesma pessoa, mas não mais internamente a mesma. Fora, nós somos a mesma. Dentro, nós somos outra pessoa. Mudou nossa maneira de pensar, mudou nossa maneira de tratar o outro. Nós pensamos muito mais no reino, em como as pessoas chegam a Cristo, do que no nosso próprio egoísmo, no que nós achamos, do que nós gostamos. Então, quem está em Cristo é nova criatura. E Jesus, ao morrer na cruz, ele pagou com o sangue dele completamente toda atitude pecaminosa das pessoas. E eu vou além. Não importa o pecado, se é prostituição, se é práticas sexuais indevidas, homossexualismo, por exemplo. Não importa se é praticar um crime, não importa se é pintar, não importa. Porque quando Cristo pagou o preço, a Bíblia diz que ele pega os nossos pecados, ele faz um pacote, acorrenta e joga no mais profundo oceano. E a palavra de Deus diz que Cristo ele vai falar: dos seus pecados eu não me lembro mais. Ele apaga de uma vez por todas. E ao apagar, aí você lembra, pô, eu sou nova criatura. Glória a Deus por isso. Mas e a marca? O que eu faço, Pedrosa? A marca fica. Talvez a sua vida pecaminosa deixou algumas consequências. Elas vão ficar. E por que Deus permite que elas fiquem? 2 motivos. Ezequiel 36 vai dizer isso. Primeiro, porque Deus ele quer que a gente sinta nojo do que nós fizemos. Cristo apaga o pecado. Ele não lembra, mas nós lembramos. Para que a gente sinta nojo e não caia de novo. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, tudo o que aconteceu conosco, tudo, serve para ser usado para a glória de Deus, para trazer outras pessoas à compreensão, para ajudar os outros a entender, ser luz no caminho dos outros, para entender a profundeza dessa verdade, do que é o arrependimento, do que é o tratamento. Então, se alguém tem essas marcas no corpo, é gostoso quando você vê a pessoa passar pelo processo todo de transformação e conversão, e ela não mais tem prazer em exibir essas práticas. Ela procura esconder o quanto pode, exceto se não tem jeito, se ela fez em muitas partes do corpo. Mas quando alguém vem para ela e faz um comentário, uma admiração daquilo, ela vai dar um testemunho para a pessoa dizendo por que ela fez, como ela fez e diz: não faça, para você não precisar passar pelo arrependimento que eu fiz. Aí, a gente está falando de uma nova criatura. Alguém que está usando aquilo para honrar e glorificar Deus, para mostrar para as pessoas os prejuízos que essas coisas têm em nossa vida. Essas e qualquer uma outra também, de prática. Verdade. Eu acho que aquele princípio de nós fazermos da nossa dor a nossa missão, eu acho que Deus ele é especialista nisso. Perfeito. Ele vai fazer da nossa dor a nossa missão. Não é à toa que você passou por algumas coisas da sua vida. Então aproveite, né, que você está ouvindo esta live, aproveite que você está aprendendo com tudo isso e agora use a sua experiência de vida para auxiliar, para aconselhar a vida de muitos jovens, né? Eu espero que essa live esteja servindo para isso. Pois não, pastor Rafael? Ô, Anderson, eu sei que você já vai... Foi bem que você falou, mas estão batendo aqui quase 60 minutos já de live aqui. Passa muito rápido, rapaz. Passa.
Rapidinho, eu sei que o pastor Pedrosa tem muita informação a respeito disso. Pastor Pedrosa, uma pergunta também que chegou aqui que estou compartilhado aqui na sala aqui também, uma dúvida muito pertinente, né? E eu prometo que eu não falo mais, tá? Fica tranquilo, senão ele vai me desconectar, vai me derrubar aqui, ó. Aqui você manda e a gente obedece, rapaz. Fique em paz. Pastor Pedrosa, o senhor citou a questão até de uma figura muito emblemática hoje conhecida aí do palhaço. E o pastor, o senhor poderia dar rapidamente, não sei se dá para falar isso rapidamente, sobre significado, pastor, o senhor como, né, vamos dizer assim, uma autoridade aqui presente, além de espiritual, mas também da nossa polícia militar, pastor, o que vem, primeira coisa na visão de um policial, quando ele interpela um sujeito que tem um palhaço tatuado, pastor? Meu irmão, obrigado por entrar nesse assunto. Pastor, só um parênteses, porque essa pergunta do Rafael, ela completa a pergunta da Andréia. A Andréia está aqui, ela diz assim, olha, dizem que quando tem tatuagem de palhaço é porque essa pessoa não gosta de polícia. Dizem que um jovem tinha uma tatuagem de palhaço, ele foi para o Rio de Janeiro, a polícia viu e matou. Procede isso, pastor? O senhor que é pastor policial? Olha, tem um fundo de verdade, sim, tá? Tatuagem de palhaço, quem tem não gosta de polícia, e o polícia também não gosta de quem tem. É mais ou menos uma relação bem verdadeira. Então, é muito interessante. Então, deixa eu fazer essa aplicação. Foi bom vocês terem perguntado, porque senão eu ia acabar esquecendo de fazer isso. Quem trouxe as tatuagens para dentro da igreja, não se assustem, mais uma vez, não caiam da cadeira. Se quiserem aprofundar nisso, tem um livro meu que está aí, coloquei no próprio Facebook, aí na descrição, um livro PCC Igreja Evangélica, um casamento até que a Bíblia os separe. Nesse livro, eu explico isso. Quem trouxe tatuagem para dentro das igrejas não foram os surfistas, não foi a moda jovem, foi o crime organizado. Veio no Rio de Janeiro com o Comando Vermelho, terceiro comando, veio em São Paulo com o primeiro comando da capital, a partir da década de 90. Quando o crime organizado passou a usar as igrejas, e aí também não posso me aprofundar muito nisso, eles vieram para as igrejas com tatuagens lindas no corpo, com pessoas frequentadores de academia, e isso fez a cabeça da juventude da época deles, que são os nossos adultos de hoje. E dentro das tatuagens pelo crime organizado, uma das piores ou mais reconhecidas é o palhaço. Olha só, palhaço só tatua no corpo quem vem do crime ou quem está no crime. Não é tatuagem de frequentador de academia, por exemplo, que você vai confundir o significado. Porque o palhaço, ele representa aquele que é avesso às leis, que ri na cara da sociedade, e ele não está para fazer a alegria dos outros, ele está para causar sofrimento nos outros, porque a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. Eles pegaram a ideia, a ideologia do Coringa, que até teve um filme recente aí mostrando a sociopatia daquele homem, daquele personagem. E ela foi evoluindo as formas de palhaço, colocado ou palhaço com camisa de força, palhaço com cigarro de maconha, palhaço com cartas de baralho, por exemplo, ou com dados para ser jogado. Palhaço, de uma forma geral, ele representa essa ofensa à sociedade, às crenças, às regras, e tem também o palhaço feminino, que foi adotado pelas meninas, que é a Arlequina, inclusive fruto de 2 filmes aí famosos, recentes, que também veio para não se importar com regras, não se importar com moralidade, de viver do jeito que quer. O palhaço significa aquele que está praticando crimes, e geralmente aquele que tem algum tipo de desavença ou homicídio contra policial. Então, ela é uma tatuagem que tem um peso muito grande. E num cristão, ela não glorifica a Deus. Se ele se converteu com ela, olha que belo testemunho ele vai ter para contar, porque todo mundo que tatua, ela tem um significado pessoal, particular para quem está fazendo. Então, ele sabe do porquê daquilo, qual o motivo que o levou àquela prática, então ele pode ser uma fonte de testemunho. E tem outras, já que está falando de crime, né? Tatuagem de dragão. O dragão foi o crime organizado que trouxe. Ele incorporou da mitologia oriental, da China principalmente, porque o dragão, para nós, é só um bicho lendário. Lá na China, ele é uma figura do horóscopo chinês, a mais importante de todas. E o dragão, olha que louco, gente. Olha, o dragão, aquela figura linda, pintada, colorida, ele significa o protetor espiritual dos portais do inferno. Ou seja, o dragão é o maioral do inferno, ou Lúcifer, o próprio Lúcifer. E a Bíblia fala disso? Fala.
Ela vai aparecer em Apocalipse, em Gênesis 3, e vai aparecer em Apocalipse 20, versículo 2, e fala que o diabo, o Satanás, ele é a antiga serpente, ele é o dragão, como Apocalipse 22 vai fazer a citação a ele. E Aí é o maior imagina, símbolo chinês, né? ele é o maior, do horóscopo chinês é o maior, é o mais importante, mais imponente. Por quê? Porque ele não teme ninguém, e todo mundo teme a ele. Então, o crime organizado adota como tatuagem para dizer: tenham medo de mim, eu sou poderoso, não mexe comigo. E como ela é muito bonita, porque é bem colorida, ela impacta, ela chama a atenção, ela saiu do crime organizado e entrou nas igrejas e entrou nas academias. Essa sim, muita gente de academia tem, mas não faz por esse significado, não é bandido, mas ele tem. Mas um bandido com ela, a gente sabe, por exemplo, a facção que ele pertence e qual é o tipo de crime que ele comete. E tem uma outra, aquela máscara Hania, que é aquela máscara que o samurai usava, aquela máscara demoníaca antes de fazer a execução de alguém, muito comum na cultura do Japão. A máscara Hania é uma máscara demoníaca justamente para assustar a alma daquele que ele está matando. Então, o samurai colocava aquilo no rosto para que a hora que ele cortasse a cabeça da pessoa que ia morrer, a alma daquela pessoa não viesse atormentá-lo. Eles tinham essa crença. Então, como aquela alma, ela olharia para ele e veria um demônio assustador, ela não ia encher a paciência dele, ia procurar outro para incomodar. E Máscara Hania faz um sucesso tremendo na meninada por aí, porque acha isso bonito, porque gosta de ter esse tipo de prática. Mas ela é muito ligada. E os dragões também, né? Tá muito em alta. E essa do sentido que seria o próprio Lúcifer, né? O guardião da porta do inferno, eu não sabia. E por ser o símbolo também, maior símbolo chinês. Por falar nisso, Anderson, o senhor vai tomar a vacina chinesa ou não? Tô brincando, pastor, não precisa responder, não. Anderson, eu vou completar essa ideia. Já que tá falando de chinês, tá na moda falar de chinês, né? Tem crente que pensa assim, bom, então não vou colocar o dragão, porque o dragão eu entendi. O dragão é protetor do inferno, não pega muito bem. Ah, vou colocar uma carpa, porque a carpa é mais bonita, é colorida, e uma carpa é só o peixinho oriental, tão bonitinho. A carpa, ela é o dragão no seu estágio inicial. A carpa é o símbolo da vitória, é o símbolo da persistência, da resistência, na cultura deles, né? E a carpa, qual é o objetivo dela? Por isso que ela sempre está apontando para cima. O objetivo dela é passar a última cachoeira do rio lá chinês e se tornar no dragão. Então, o propósito dela é falar assim: eu estou numa fase inicial, eu estou numa fase prematura para me tornar no dragão lá na frente. É um dragãozinho nadador. Oi, é um dragãozinho no início, é um filhotinho de dragão. Não derruba a live, não, eu prometo. O pastor falou de imagens, né, que assustam, né, coisas, né, vamos dizer, realmente que chocam mesmo. Pastor Pedrosa, agora uma dúvida, isso daí eu falo para o senhor, porque eu trabalhei durante 11 anos em sala de aula, né, como professor de ensino médio e cursinho pré-vestibular, e uma das coisas que me chama muita atenção é, principalmente, e aí, né, como o senhor falou que hoje as coisas estão bem, né, vamos dizer assim, polarizadas aí, mas as meninas tinham uma afeição muito grande, pastor, para tatuar o que sempre chamava a atenção. E até aproveitando o senhor que conhece da matéria, a tal da pimenta, pastor. O que o senhor tem a dizer a respeito disso, da mulher que quer tatuar pimenta, pastor? Rapaz, você tá aguçado hoje, então essa daí também é picante. O Rafael tá perigoso hoje, pastor. Eu vou tirar ele da live. Eu vou dar uma resposta picante para ele, apimentada para ele. Vou dar a resposta. A gente está falando de beleza, e olha, você falou de mulheres, é interessante, porque as mulheres fazem tatuagem hoje, porque, lógico, para chamar a atenção por causa da beleza. Elas só esquecem que tatuagem vai na pele. E a pele, inevitavelmente, pode ter dinheiro, pode fazer dormir no formol se você quiser. Com a idade, as coisas caem, a pele cai. Não tem jeito. Então, uma mulher que hoje faz uma pimentinha, quando ela tiver 60, 70, vira uma berinjela. Não vai mais ter a mesma beleza que ela esperava que tinha. Ela desenha hoje um peixinho, aquilo vira uma baleia lá na frente depois, uma Moby Dick. Não tem a mesma beleza. Ela põe uma florzinha hoje, lá na frente vira uma samambaia. Não E aí inverte aquilo que era para ser bonito, se torna algo feio. A borboleta vira um morcego, por exemplo. Não é coisa... Vira um Batman. Legal. Agora, a tatuagem de pimenta, ela está ligada, inclusive, à religião africana,
porque dentro da religião africana, a questão de fazer feitiço, macumba, esse tipo de coisa, usa-se a pimenta no sentido de acalorar a sexualidade, o relacionamento, ou muito ligado à pomba gira, que é uma entidade muito ligada ao sexo dentro desse tipo de religião. Então, a pimenta, ela está ligada à mulher, sempre à mulher, ou ligada a homossexuais, mas muito mais à mulher, dizendo que essa mulher não mexe com ela, porque ela é fogo. Ela, quando entra numa briga, ela não sai, eu estou dizendo briga sexual. O mesmo significado tem a pimenta, que é sensualidade, uma sexualidade aflorada, uma mulher que é, tipo assim, pau para toda a obra. É aquela que entrou, arrebenta a boca do balão. Tem a pimenta, aquela grande malagueta, e vermelha, porque o vermelho o vermelho foi feito um estudo, tá? O vermelho tem um caráter de afetar a sensualidade. Por isso que casas de prostituição usam luzes vermelhas, porque o vermelho, ele ativa a excitação e, ao mesmo tempo, a violência. Esse é o grande problema. Então, geralmente, nessas áreas de prostituição, tem muita violência, muito sexo, mas também muita bebida para piorar a situação. Você perguntou da pimenta. A pimenta tem o mesmo significado da cereja, aquela cerejinha para dizer que aquela pessoa é tão boa, tão maravilhosa, que ela é a última cereja do bolo. Então ela transmite essa sensualidade. E também aquele lacinho, geralmente o lacinho com pontinhos brancos, assim, é um lacinho preto com pontinhos brancos, tipo, as mulheres chamam de poá, é o nome que dá para esse tipo de tecido e cores, né? E é um lacinho que as mulheres no cabaré usavam na coxa, na cinta liga que vai na coxa. Esse lacinho tem o mesmo significado também, que é voltado à sensualidade. E para completar, borboletas, especialmente 3 borboletas, borboletinhas voando. A borboleta tem o significado também voltado à sensualidade. Por isso que são feitos onde? No pescoço, aqui no cangoatinho, que são os pontos erógenos do corpo, no colo, região aqui próximo ao seio, na barriga, na região das costas, próximo aqui às nádegas, porque são regiões eróticas do corpo, regiões que atraem os olhares para aquela parte. Entendi. Pastor, Abimael, o Abimael vai fazer a última pergunta, não sei, que da tatuagem, porque o tempo passa muito rápido, a gente ainda precisa finalizar para falar um pouquinho sobre piercing, mas pode fazer, pastor Abimael, fica à vontade. Qual o dano que a tatuagem ela traz para a saúde? Dizem que as pessoas que fazem tatuagem não podem doar sangue. Legal. Isso aí também, meu irmão, é uma realidade que se tem, mas é provisório, tá? Então, eles estipulam um prazo, 6 meses, 1 ano, dependendo da lei de cada estado, para lidar. Mas, no máximo, 1 ano deixa a pessoa sem a possibilidade de doar, porque ela pode ter feito tatuagem num estúdio que não é muito recomendado, que não é muito higiênico, que possa ter trazido para ela uma contaminação, seja com HIV ou com hepatite, esse tipo de coisa. Então, existe sim essa restrição, mas é uma restrição curta, que depois ela acaba passando aí e vai adiante. Eu prefiro pensar a tatuagem sob a ótica da saúde mental, porque tem 2 ciências de saúde mental que estudam a tatuagem e que têm uma posição sobre ela. Uma delas é a psiquiatria, e a psiquiatria é uma ciência médica, que estuda a tatuagem e diz que uma pessoa que procura ou que faz tatuagem, ela pode se enquadrar, também pode ser que não, mas ela pode se enquadrar em alguém que tem algum distúrbio de ordem de saúde mental. Por exemplo, é uma pessoa que faz algo porque ela tem uma necessidade de ser vista, ela tem necessidade de autoafirmação, necessidade de ser observada, exaltada pelas pessoas. Tem um desvio de sexualidade, então ela quer que todo mundo observe e deseja sexualmente, por exemplo. Mas a psiquiatria também estuda que a tatuagem, ela dói para ser feita. E todos que têm tatuagem sabem muito bem disso, por isso várias sessões são necessárias, não pode anestesiar, porque afeta ali a pele e tudo mais. Então, uma pessoa que provoca dor no corpo dolosamente, entende-se na psiquiatria que essa pessoa pode ter um distúrbio, porque a dor, ela é uma resposta a um problema. Ela não é para ser provocada, é para ser evitada. Quando tem uma dor, procura-se tratamento para tirar aquela dor. Então, quando a pessoa provoca dor no próprio corpo e sente prazer na dor, isso pode ter um indício de algum adoecimento nessa área, na área mental. Tanto é que, geralmente, quem faz uma, faz 2, faz 3 ou cobre
ou o corpo inteiro, ou partes do corpo, mesmo sendo algo muito doloroso. E se a pessoa não sente muita dor ao fazer, também é um problema, porque a ideia do corpo é que sinta dor. Se ela não sente, também pode ter algum tipo de disfunção. Isso a psiquiatria estuda. E a psicologia, ela já olha na questão mais comportamental do assunto. E muitos psicólogos estudam e escrevem sobre isso, dizendo assim que a tatuagem, ou colocar algo no corpo, é externar, é colocar para fora uma característica interior que eu quero transmitir em forma de comportamento, podendo ser uma frustração, um sentimento represado. Alguma coisa que não foi muito tratada, uma coisa que não foi muito boa, lá no passado, se coloca para fora. É uma forma de se rebelar ou de falar com o corpo aquilo que a boca não produz, aquilo que a pessoa não revela, ela mostra. Desculpa cortando, rapidinho, o que eu entendi é o seguinte, a pessoa, ela faz tatuagem, ela está expressando aquilo que ela realmente é por dentro e está marcando o teu corpo. Aquilo que ela sente, também, aquilo que ela se frustra, que é bom, de alguma maneira assim, algum sentimento, seja bom ou ruim, ela põe para fora para que ela quer que todos vejam aquilo. Ou porque ela gosta daquilo, por exemplo, é uma coisa que lhe é agradável. Na verdade, né, pastor, não generalizando novamente, mas muitas pessoas que acabam procurando uma tatuagem, pode ser um momento de fuga. Ela tá querendo fugir, ela precisa extravasar de alguma forma, ela não quer enfrentar aquele problema, ela não quer enfrentar aquela decepção, e ela precisa, de alguma maneira, externar isso, e muitas pessoas acabam externando naquele momento na tatuagem. Então é muito perigoso. E eu vou parar a tatuagem aqui agora, eu preciso, porque nós precisamos entrar no piercing. E nós vamos fazer a parte 2 da live da tatuagem. Então, deixa eu falar uma palavra que serve para os dois, para o piercing e para a tatuagem. Olha, sempre que abordamos esse tipo de assunto, aos queridos que estão nos ouvindo, gente, isso não é um assunto fechado, viu? Nada sobre isso pode ser cravado e diz, olha, quem é, quem faz por causa disso, não, tá? Sempre dizemos, olha, pode ser, pode não ser, sempre. Nunca damos certeza de nada, mas diminuímos as possibilidades de dúvida. É importante ter essa noção também. Senão a gente cria preconceito, né, irmão? Cria estereótipo. Eu vou achar todo mundo de academia tatuado, vou achar que é crime organizado, vou achar que é bandido. De jeito nenhum. Então a gente tem que ter esse pé no chão. Por isso que a gente sempre tem esse cuidado de falar, gente, pelo amor de Deus, não é generalizando, mas pode ser que uma boa porcentagem acabe fazendo por isso. Isso. Pastor, o Abimael tá meio atrapalhado aí hoje, mas eu preciso ir para a pergunta do piercing. Acerca dos piercing, pastor, eu já vi algumas pessoas questionando, né, que é como outros objetos que hoje, entre aspas, né, é considerado meio que normais, né? Eu estou falando, lógico, de brincos e maquiagens. Então, muitas pessoas acabam associando piercing, dizendo que piercing é igual brinco e que piercing é igual tatuagem. Eu queria ouvir do senhor sobre isso. Vamos arrematar isso aí, olha só. Não é igual. Vamos começar por esse princípio, daqui a pouco eu falo onde pode ser igual. Não é a mesma coisa. Vamos começar por aqui, ó. O brinco sempre foi uma prática dos povos antigos, inclusive do povo hebraico. As mulheres usavam brinco para poder exaltar a feminilidade, para que a mulher fosse mais feminina. Ou seja, diante de Deus, a mulher tem que ser feminina. O que não pode é a mulher se masculinizar, porque a Bíblia proíbe que a mulher se vista como homem para se passar por masculino e o homem se vestir como mulher para se passar como feminino. É isso que ela proíbe, que ela barra. Mas os brincos existiam. Tanto é que o bezerro de ouro feito por Arão e o povo lá que deixou Moisés doido e quebrou as placas dos 10 mandamentos, foram feitos com os brincos das mulheres. E olha que era tanto brinco que deu para fazer um bezerro. Não sei o tamanho daquele bezerro, né? Mas era brinco a dar com pau. E era brinco de ouro. Então elas usavam para quê? Para destacar a feminilidade. Então, isso é interessante. O brinco no homem, aí já dá uma conotação um pouco mais complicada, porque o brinco ressalta feminilidade. E o homem não pode ressaltar feminilidade nele, porque é uma prática diferente. Ele está querendo chamar a atenção, e aí sim a gente tem essa questão mais problemática. O piercing não é brinco, não tem ligação com brinco, e naquele tempo, os homens, quando o escravo era liberto, eles faziam um furo na orelha e colocavam um pedacinho de madeira. Mas para quê? Para que fosse visível
que essa pessoa era um escravo que foi liberto, mas ele optou para viver como se fosse um funcionário do seu senhor, do seu dono. Então, ele era um homem livre, mas que servia ao seu senhor. Fora isso, é tranquilo. E também havia uma prática antiga, muito antiga, era uma prática até de tortura, que o povo persa, tudo que vocês imaginarem de tortura no mundo, os persas que inventaram. Aqueles persas foram terríveis, inclusive a crucificação. São eles que inventaram, os romanos só aprimoraram, foram os persas. E os persas tinham uma prática interessante que eles descobriram. Quando eles prendiam alguns escravos, especialmente se fossem reis ou líderes, o que eles faziam? Colocavam uma argola no nariz da pessoa. Colocando a argola, olha o que eles entenderam, que toda a força, até psicológica de um homem, ela centraliza aqui no nariz. Se você põe uma argola e você amarra, com um barbante você conduz aquela pessoa para onde você quer. Porque se você der um puxão, aquilo tem uma ligação neurológica. Não é tanto de dor, mas a pessoa fica suscetível. Põe uma argola no nariz, no focinho de um boi, o boi serve a você. Olha que interessante. Então, reis de Israel, alguns foram levados assim. Você colocava uma argola no nariz e levava. Hoje, não tem mais esse significado de escravidão, de submissão, de levar. Não tem mais. Hoje, aí sim, fica igual a tatuagem, ou semelhante. Por quê? Coloca-se porque quer chamar a atenção. É um ato de rebeldia ou de querer mudar a perfeição de Deus para que os outros olhem e achem essa pessoa extremamente adorável, extremamente sensual ou coisa do gênero. E um detalhe importante, entre meninas, as meninas, por exemplo, que vão para o lesbianismo, é extremamente comum elas encherem o rosto, olho, nariz e lábios com piercing. Muito comum entre meninas lésbicas essa prática, até para diferenciá-la da outra que é o papel mais feminino da relação. É um ato de rebeldia mesmo que a pessoa coloca. Traz problemas de ordem médica, isso já é comprovado, se for na língua, por exemplo, e um deles, que tem um significado interessante, que é o alargador. O alargador, sim, ele já vem, ele é muito mais antigo, e ele está ligado a algumas filosofias orientais, especialmente o budismo, que olha para a orelha e diz que quanto maior o lóbulo ou a orelha, mais a parte de baixo de alguém, mais importante essa pessoa é. É como algo bonito, chamativo, algo de orgulho. Então, para eles, quanto mais esticasse o lóbulo, a orelha, mais a pessoa era imponente. E o alargador, ele veio para dar esse sentido de deixar a pessoa chamativa. Se você olhar para alguém que tem um alargador, você não vai olhar para essa pessoa, você vai olhar para o alargador dela. Se ela colocar piercing no rosto, você não percebe detalhes do rosto da pessoa. Você olha para o piercing dela, porque aquilo está ali propositadamente para chamar a atenção, para roubar os olhares. E é isso que a gente entende que se assemelha à tatuagem, que se assemelha à prática pecaminosa da autoexaltação, do desejo de aparecer, do desejo de ser diferente e de chamar a atenção do mundo. Parece que a pessoa quer se autoafirmar, ela tem uma carência, tipo assim, gente, olhem para mim, gente, eu existo. Inclusive, quando estudamos saúde mental, a gente descobre que muitas pessoas fazem isso para pedir socorro, porque elas são tão invisíveis aos pais, aos amigos, sofrem até bullying, rejeição, que elas fazem isso para dizer, eu existo, preciso que olhem para mim. Então, pode até ter essa conotação de um pedido de socorro, como, por exemplo, pintar o cabelo de outras cores e ficar mudando o tempo todo, fazer cortes altamente chamativos. Pode ser alguém que está com uma dor na alma e quer atenção e ninguém está olhando para isso. Então, ela vai chamar de alguma forma. E queira Deus que alguém olhe, né? E possa caminhar com essa pessoa. É interessante, né, pastor? Na hora que o senhor entrou no assunto de lesbianismo, o Facebook derrubou a nossa live por algum tempo e agora restabeleceu o sinal. Que coisa, não? Foi mal o Facebook. Desculpa aí. O mundo espiritual é tremendo. E eu sei que esta live está abençoando a vida de muitas e muitas e muitas pessoas. E nós vamos assistir e testemunhar o resultado disso. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Abimael, você tinha aquela hora pedido a palavra? Desculpa, eu só cortei para fazer, mas pode trazer aqui a sua questão. Não, a questão era que era sobre tatuagem mesmo, que é interessante aqui. Não é interessante, é triste. Quando uma pessoa ela faz uma tatuagem, ela não consegue ficar somente uma, ela quer fazer muito mais tatuagem.
Outra tatuagem no corpo. Agora, voltando para o piercing, pastor, em Gênesis, ali capítulo 24, 47, 48, porque eu fui conversar com uma jovem sobre piercing. Sim. Porque ela colocou e eu fui orientá-lo, conversá-lo, que vai ficar melhor. Tenho piercing juntamente com a minha esposa. E ela diz para mim assim que... E ela pegou essa passagem de Gênesis capítulo 24, 47 e 48, dizendo que Abraão tinha colocado um piercing em Rebeca. Aham. Você já viu essa passagem? Irmão, mas não tem esse sentido, não tem esse significado de Não, piercing. é isso que eu falei. Uhum. Não, isso não existe. Isso não existe, assim, e não é realmente, não é esse contexto ali do piercing. Mas essa jovem, ela abordou trazendo para esse lado, entendeu? Uhum. E ela faz isso por quê, irmão? Se ela vai para muitas matérias de rede social, de internet, muita gente vai pegar, distorcer textos para fazer ser agradável, para poder motivar as pessoas a fazerem, dizendo que é uma coisa totalmente normal. Mas a questão não é essa. Eu não posso dizer para alguém faça ou alguém não faça. O que eu vou dar são elementos para que a pessoa tome a decisão por conta própria. Nós não somos nós que vamos dirigir as intenções das pessoas, de jeito nenhum. Eu estou mostrando, olha, você tem os princípios aqui, tem o significado ali, pense você, porque você deve orar a Deus e perguntar a Deus o que Ele deseja para a tua vida, para o teu corpo, o que Deus espera de você, e não ficar arrumando princípios ou textos que você vai forçar para justificar uma conduta, porque a Bíblia, a gente extrai dela significado, a gente não coloca nela significado. A Bíblia, ela não tem que se amoldar a nós temos que se amoldar a ela. É o oposto. E muita gente vai fazer essa forçação, e o grande segredo, a gente sempre diz, interpretação bíblica é contexto, contexto e contexto. Ver onde aquilo está escrito, por que está escrito, por quem foi escrito, e uma lida antes, uma lida depois daquele versículo, resolve muita coisa, até para quem não tem profundo conhecimento bíblico, porque a palavra de Deus, ela é harmônica, ela é um todo, e aquilo tem significado se você procurar ali na palavra de Deus com sinceridade, não para matar nossa curiosidade, muito menos para afrontar uma religião, um sistema religioso, mas se for para alimentar a nossa vida, porque a Bíblia é Deus falando. A Bíblia é Deus nos alimentando. Se a gente tivesse sabedoria, a coisa funciona muito bem. Amém. Pastor, nós estamos aí com praticamente 1h30 de live e eu não tenho dúvida, nós vamos precisar, pastor, da parte 2, não vai ter jeito. Mas só marcar, estou à disposição. Nós vamos precisar do Capitão Pedrosa de volta aqui. Infelizmente, nessa queda que o Facebook derrubou, nós perdemos aí metade do pessoal que estava nos acompanhando agora, eles estão retomando, mas com certeza eles conseguiram, né, absorver a maior parte de tudo aquilo que Deus preparou para os nossos corações. Então, para finalizar a live, eu gostaria de trazer uma última questão, e essa questão, ela é a porta de entrada para a segunda live que nós vamos trazer o senhor aqui, que é para falar sobre drogas, porque eu já ouvi uma palestra do senhor acerca de drogas e realmente é fantástico. Vamos falar, meu irmão, vamos. Tá bom? Então é o seguinte, as drogas, elas infelizmente, elas têm levado, né, muitos jovens, inclusive os nossos jovens cristãos, a uma vida de profunda humilhação e também de submissão, né, ao inimigo das nossas almas. Sim. A pergunta que fica é, quais têm sido as portas de entrada que têm levado aí muitos jovens a ingressar nas drogas? Meu irmão, vou dizer assim, pegando o nosso público evangélico, nosso pessoal que frequenta a escola pública ou particular, hoje, qual é a porta de entrada que eu quero chamar a atenção dentro do público mais jovem e adolescente? É um tal de narguilé, ou narguile, que é que se compra em tabacaria, é uma essência colorida, gosto de fruta, mas repleta de tabaco, faz um mal terrível, equivale a, por exemplo, 5 maços de cigarro uma hora, usa-se naquele aparelho que fica com a mangueirinha, as pessoas sugando aquilo, ou em forma de canetas que se usa muito nas escolas. Aquilo coloca no organismo uma quantidade de tabaco, provoca uma sensação que rapidamente essa pessoa vai buscar na maconha, e aí é a porta de entrada, porque vão olhar para ela, e muita gente defende isso, muitas religiões
que a maconha é presente de Deus para a humanidade, por conta de ser uma planta dada por Deus. Não estou falando de fins medicinais. Medicinais é outra coisa. Eu falo do uso mesmo como entorpecente. Ela é algo tenebroso, mas o que leva as pessoas para a droga, eu queria que você, adolescente jovem, abrisse seus olhos, é o desejo dessa liberdade em ter bebida alcoólica, em buscar bebida alcoólica. Hoje, como é difícil essa questão dentro das igrejas. Ah, mas pode? É a velha pergunta. Ah, pode, está escrito lá. Gente, não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Não é. Devo? Não devo? Glorifica a Deus? Por que eu preciso disso? Eu tenho que me desinibir do quê? Por que eu preciso de algo externo que altere meu comportamento? E todo tipo de droga, lícita ou ilícita, elas funcionam como uma locomotiva. Você vai para a primeira, você precisa de uma segunda para potencializar o prazer daquela. E aí vem os vagões dessa locomotiva, até levar a pessoa, infelizmente, para o crack, para o fundo do poço e parar numa cracolândia, como a gente vê a desgraça maior. E esse processo é muito rápido. É um processo que dura pouquíssimos anos e que tem afetado, só para ilustrar o número que você falou, meu irmão, o número de usuários de droga em clínicas de recuperação catalogados, de 70% a 80% deles vieram de igreja evangélica. São filhos de crentes e pessoas frequentadores de igreja. Só para você saber o quanto o inimigo é astuto. Ele quer, o julgamento começa pela casa de Deus, sim. O inimigo sabe que destruindo uma família cristã, ele destrói uma sociedade. Porque quando o filho cai, os pais caem. Os pais não suportam. Quando os pais caem, eles se envergonham e fogem da igreja. E aí, meu irmão, toda uma série de consequências acontece. A gente nunca pode desprezar a criatividade, o poder do inimigo, da influência que ele tem e do fato dele ser absurdamente trabalhador. Ele não descansa um só dia querendo destruir a vida daqueles que servem a Deus. E saber que tudo isso pode começar por um simples copo de cerveja, né? Um simples copo de cerveja. Pastor, encerra essa live para nós ministrando uma oração da parte de Deus sobre a vida de todas as famílias que nos acompanharam. Foi linda a live, nós chegamos aí a bater quase 100 pessoas entre Facebook e YouTube. Na verdade, 100 famílias, né? Então, eu quero já deixar aqui, reiterar o pedido ao senhor, para o senhor voltar depois mais uma vez para a gente trazer os outros assuntos a qual o senhor é especialista e trazer dessa vivência que o senhor tem em relação a esses tópicos, né, que são tão importantes para que a gente consiga preservar a vida dos nossos jovens, para que eles continuem firmes na presença de Deus, porque é triste quando a gente vê um jovem se perdendo, ou seja, nas drogas, ou seja, para o mundo. Então, por favor, nós começamos aí com a oração do pastor Rafael, abrimos essa live de uma maneira especial, e o senhor agora encerra aí, trazendo uma bênção da parte de Deus. Pois não, Bimal. Rapidinho, sábado, culto da UMATSE. Não, calma aí, nós vamos fazer. Calma aí, nós vamos fazer a divulgação. Aguarda aí. Acelerado, coitado. Tá bom, a gente faz assim, ó. A gente ora, depois tem uns recados aí, mas da minha oração, deixa eu deixar esse último versículo, que para mim é o versículo mais clássico, quando se fala do corpo, do que a gente tem que tomar de cuidado. É o versículo quando Paulo disse aos Coríntios, na primeira carta dele, capítulo 6, 19 e 20. Ele chama a atenção daquele povo para os cuidados que eles deveriam ter como corpo de Cristo, igreja, mas também individualmente. Ele diz para eles assim: vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E com esse versículo, eu quero orar com você. Feche teus olhos. Vamos falar com Deus. Deus, obrigado, Pai, de todo o meu coração, por pertencermos ao Senhor. Por esta ministração. Obrigado, Deus, porque o nosso corpo é seu, Pai, porque o Senhor nos criou, e nos criou, Deus, para louvor da sua glória. E assim, Deus, eu te louvo por tudo que aconteceu aqui, por cada pessoa, Deus, que aqui foi ministrada, Deus, nessa noite. Perdoa, Deus, se de alguma forma nossas palavras não foram amorosas, como é o desejo do coração de Cristo. Perdoa, ó Deus, nossas falhas humanas no tratar as pessoas, mas que essa palavra, Deus,
traga consolo, motivação e desejo, ó Deus, de uma vida que agrade ao Senhor. Abençoa, Deus, todos que participaram conosco e também, Deus, que cada um seja um difusor desse conhecimento, que leve essa mensagem adiante, Deus, e se alguém nos ouve, Pai, ou nos acompanhou nessa live e quer, Deus, e tem uma vida transformada, que o Teu Espírito Santo faça esse trabalho, Deus, de uma forma maravilhosa na vida dessa pessoa. Obrigado pelos meus irmãos queridos, pela oportunidade, que o Seu nome seja sempre exaltado em nossas vidas, e por isso louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Rafael, suas considerações finais, por gentileza. Nossas considerações de agradecimento. Pastor Pedrosa, que Deus abençoe o senhor por tantos Amém. Esclarecimentos para a nossa igreja, para todos que nos acompanharam. Deixar um abração a todos os irmãos que estiveram conectados aí conosco. Muita gente conhecida, muito amigo, muito aluno, muito ex-aluno. É uma bênção. Que Deus abençoe o senhor, continue frutificando o ministério do senhor. Eu vou aproveitar o merchan, hashtag fica a dica. Pega na descrição do Pastor Pedrosa aí, livros da melhor qualidade, viu? Obrigado, meu irmão. Pastor Abimael, considerações finais, meu amigo. Pastor Pedrosa, foi top. Excelente. Obrigado, Eu querido. aprendi muito. Eu tenho certeza que muitas famílias também aprenderam. E essa live de 1h30 fez e vai fazer diferença na vida de muitos jovens, pais e mães que estão acompanhando. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado, querido, de coração. As considerações finais, pastor? Da minha parte, fica a minha gratidão, tá? Por tudo que foi feito aqui, pela graça de Deus, né, em nos alcançar e nos permitir, por meio da tecnologia, falarmos de um assunto tão profundo, mas também tão esclarecedor. Fica a minha gratidão ao pastor Isaac, obrigado, Anderson, deixe meu abraço a ele, por favor. Ao Rafael, que satisfação te rever, meu irmão Bom tão demais, querido. pastor. Deus abençoe muito a sua vida. Pastor Abimael, obrigado, irmão, pelas considerações. Foi um tempo muito precioso e, como eu disse, que tenhamos o nosso próximo encontro muito breve, tá bom? Estou aqui à disposição para adorarmos a Deus juntos. Fiquem na paz, meus irmãos. Amém. Pastor Pedrosa, não sai ainda, não? Tá bom. Eu só vou tirar o senhor da tela aqui rapidinho, mas daqui a pouco eu volto offline para te agradecer mais uma vez, tá bom? Não desconecta ainda, não. Tá bom. Agora eu estou aqui com esses dois homens de Deus, esses varões valorosos que não tem piercing, não tem tatuagem, dois homens abençoados. Pastor Abimael, pastor Rafael, o que nós vamos ter aí no próximo sábado? Conta aí, pastor Abimael, o pessoal está ansioso. Coloque a sua máscara. Culto sábado, louvorzão da juventude e adolescente no Templo Sede, a partir das 19h30, um louvor top e com o nosso pregador, coach, palestrante, Anderson Strobel. Amém. Você então, não pode ficar de fora. Olha, venha. O tema é muito bom. Coloque a sua máscara. E você vai ver que, além de um louvor maravilhoso, tem uma palavra de Deus também para o seu coração. Coloque a máscara aí, vem. Tá e bom, a melhor querido? máscara vai ganhar prêmios. Isso, lembrando que a máscara mais criativa que tiver lá vai ganhar prêmio. E o Abimael vai sortear carro, moto, casa. E aí, querido, é só orar para você vai ganhar. Gente, muito obrigado, Abimael, pela sua participação aqui na live. Que Deus continue te abençoando a sua família. Obrigado, pastor Rafael. Você fez com que essa live aqui ficasse ainda mais especial, tá bom? Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Não sai ainda não, que daqui a pouquinho eu volto para agradecer vocês novamente, Então, tá bom? Queridos irmãos, e agora eu finalizo agradecendo você por ter participado, por ter ficado conosco aí até o início dessa live. Se você foi abençoado e quer presentear o pastor e capitão Pedrosa, coloque aqui nos comentários, eu fui abençoado por esta live. E eu tenho certeza que ele vai sentir aí que realmente Deus o usou de uma maneira especial para abençoar a minha vida e também a sua vida. Não perca, na sexta-feira, fique conosco, compareça, compartilhe, porque nós vamos ter aqui também uma live especial com o pastor Ângelo Galvão. E o tema, eu vou deixar surpresa o tema, mas é um tema muito pontual, muito propício por tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui nos dias atuais, tá bom? Então já agenda aí, sexta-feira,
dia 24, se eu não me engano, eu acho que é isso, se não me falha a memória aqui, às 21h30, uma live especial com o pastor Ângelo Galvão. Tá bom, queridos? Olha, continue se alimentando de coisas de Deus, saia da Rede Globo, saia desses noticiários que só noticiam morte, só coisa negativa, e continue se alimentando da poderosa palavra de Deus. Que você tenha sido abençoado. Se você fez uma tatuagem, assistiu todo o conteúdo, lembre-se, Deus vai fazer da sua dor a sua missão. Tudo vai dar certo. Muito obrigado mais uma vez ao nosso querido pastor Isaac por ter nos confiado aqui a essa tarefa de transmitir esta live. Tenha uma boa noite, durma bem, durma o sono do justo e que Deus te abençoe. E nós nos vemos aí na live da próxima sexta-feira. Deus te abençoe, querido. Até a próxima. Tchau.